Boa noite, família Prolific. Tudo bom com vocês? Beleza? Levanta a mãozinha aí. Boa noite, Sebastião, Laírton, Pablo, William, Teonildo, Carlos Flaque, João Batista, Douglas. Teonildo está duas vezes aqui, olha só que legal. Lorival, Stephanie, Carla, Rafael Brasileiro, Alexandre Nunes, Josivaldo, Amauri, Aline, Gracileide, NC, André, Gilson, Heloísa, Ivele, Douglas e mais outros que estiverem aqui na sala. Muito boa noite. Um grande prazer poder estar aqui mais uma vez. Iniciando então no ano 2025, nosso primeiro bate-papo Prolific. Antes da gente começar, apenas recapitulando com vocês, que pelo menos neste primeiro trimestre nós vamos ter essas nossas reuniões de bate-papo quinzenalmente, tá bom? Então, nesse mês será dia 9, hoje, e no dia 16, pelo menos no primeiro trimestre. E por que isso? Nós estamos trabalhando para o lançamento de um grande projeto que a Prolific vai lançar para o mercado na área. Lembra que a gente sempre falou que a Prolific é um braço de educação também do grupo da Promax Digital. Então, a gente vai lançar um projeto logo após o carnaval, logo após o lançamento oficial da empresa, que vai impactar a maneira como a gente vai se comunicar com todas as pessoas no Brasil e no mundo. Tá? Então, nós estamos na fase final de adequação desse projeto, validando esse projeto, conversando com algumas pessoas. Então, naturalmente, a gente precisa de um pouco mais de tempo para formatar esse. E, com certeza, vocês irão ficar fascinados com o que nós vamos apresentar, não apenas para vocês, mas para o mundo, e, naturalmente, vai ajudar a todos de maneira direta no entendimento do mercado de crédito de carbono e também para terem ferramentas de comunicação quando vocês forem apresentar não apenas a oportunidade que a Prolific traz junto com a Promax, mas o mercado de crédito de carbono em si, para que todo mundo entenda por que esse mercado é, sem sombra de dúvida, o maior mercado da atualidade. E eu acredito que ele possa se transformar nos maiores mercados que este mundo já viu, tá bom? Então, hoje eu vou dividir, a gente vai dividir o papo em duas etapas. Na primeira etapa, eu vou compartilhar com vocês aqui algumas informações bem interessantes que eu separei, já algumas dúvidas, né, que as pessoas já vêm sempre perguntando como é que é isso, como é que é aquilo, parará, parará. Então, eu quero colocar aqui para vocês. Cadê aqui, meu Deus? Eu tinha aberto aqui a planilha, gente. Oxe, espera aí, deixa eu baixar aqui. Ah, eu fechei sem querer. Só um segundinho, pronto. Agora sim, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Atenção. Maravilha, agora sim. Estão vendo a tela? Bate-papo Prolific? Show de bola. Então, uma das coisas que todo mundo vem me perguntando normalmente é quanto custa e como é que é feita uma certificação de um projeto de crédito de carbono. Todo mundo sempre indaga por quê e de que forma é possível nós termos esse tipo de rendimento que nós apresentamos às pessoas quando falamos dos NFTs e dos rendimentos médios que cada NFT rende, né, para nós e para qualquer pessoa que queira fazer parte do sistema. Então, eu achei legal trazer essas informações para vocês terem uma noção. É claro que isso tem uma gama gigante, vai depender muito de tipo de projeto, como é a sua área, em que país ele está localizado, que tipo de crédito de carbono você vai gerar, mas pelo menos uma média de quanto custa a certificação, tá bom? Eu coloquei aqui a certificação de custo numa área de 10 hectares, né? É claro que quanto menor a área, maior é o valor, porque existe um valor mínimo. Quanto menor a área, quer dizer, e quanto maior a área, ele também aumenta um pouco, mas não é. Se for 20 hectares, não vai ser duas vezes. Se for 30 hectares, não vai ser três vezes. Né? Aumenta um pouco. Então, 10 hectares, para vocês terem uma média, tá, de custo de uma certificação de crédito de carbono. Tá? A primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: todo mundo que vai querer certificar a sua área, ele precisa fazer um cadastro em uma certificadora. Tá bom? No caso, a Earth Exchange, ela é uma certificadora e uma validadora. Nós já estamos no processo de termos aqui no Brasil a validação pelo Ministério do Ambiente e de todas as agências reguladoras
para termos também o selo de certificadora e validadora para projetos, porque à medida que a gente lance o nosso sistema a partir de fevereiro, no Brasil e no mundo inteiro, naturalmente, como já está acontecendo, as pessoas vão nos procurar dizendo: olha, eu tenho uma área, eu quero criar um projeto de crédito de carbono, ou eu já tenho um projeto de crédito de carbono, gostaria de tê-lo tokenizado, enfim. Então, o primeiro custo que uma pessoa tem quando quer certificar uma área é o cadastro em uma das certificadoras, tá? O custo médio de cadastro é de $500. Esse é um custo, obviamente, que você tem uma única vez quando você vai se cadastrar em uma certificadora. Isso não garante nada, isso apenas te habilita, já que você está cadastrado na certificadora, você poder apresentar a partir daí, tá, o seu projeto, a sua definição. Além disso, você tem uma anuidade também de $500 para se manter dentro dessa certificadora. Por que isso? Porque toda certificadora é, por natureza, um bolsão de crédito de carbono. Por exemplo, se o Carlos quiser, o Carlos Flaco, o famoso Carlão, se o Carlão quiser comprar crédito de carbono para a empresa dele, onde que ele vai procurar? Naturalmente, ele vai procurar certificadoras e validadoras, porque elas têm naturalmente, né, por força do processo do trabalho, o contato com quem gera os créditos de carbono. Então, toda certificadora e validadora naturalmente se transforma no bolsão de vendas de crédito de carbono. Então, quando você faz o cadastro, você está apto a poder apresentar o projeto, e quando você paga a anuidade, você está apto, você autoriza, você tem a possibilidade de que aquela certificadora validadora possa também comercializar os seus créditos de carbono, tá bom? Depois você tem que validar o seu projeto. Então, você apresenta o projeto e ele vai passar por uma due diligence, vai passar por um compliance, por uma avaliação dessa certificadora. O preço médio de avaliação de um projeto gira na casa de $1.000, também você paga uma única vez por projeto. Se você tiver mais de um projeto em uma determinada área, aí você vai pagar $1.000 para validar qualquer um dos projetos que você tenha. Rodrigo, é possível ter mais de um projeto na mesma área? Sim, é possível. Você pode trabalhar, por exemplo, com energias renováveis, você pode trabalhar também com o manejo de solo, e você pode trabalhar também com sequestro de carbono. Então, você pode ter até 3 projetos dentro da mesma área de atuação. É lógico que para isso você tem que ter uma área, né, grande, para você poder implementar todos esses projetos, mas esses são os preços médios. Depois você tem o registro do projeto. Uma vez que o projeto é validado, você precisa chancela, precisa registrar esse projeto. E aí também você tem um custo de $2.500 para você ter esse projeto, então, registrado. Uma coisa é a validação, ou seja, ele foi aprovado, sim, o seu projeto está ok ou não. Você precisa alterar isso, 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 isso. Uma vez feito isso, fala, ok, seu projeto está ok. Agora você quer registrar, você quer realmente que esse projeto faça parte do nosso ecossistema, aí você paga mais uma taxa única de $2.500 para poder, então, ter a validação completa daquele projeto. Agora, a emissão de cada certificado, ou seja, de cada tonelada, também você paga, em média, 20 centavos de dólar por cada crédito de carbono que você recebe. Tá? Então, se a minha área, vamos supor, a área do Carlão, ela gera 200 créditos, 1 hectare gera 200 créditos. Então, aqui está falando de 10 hectares, estamos falando de 2.000 créditos ano, tá? Mais ou menos, varia um pouco, mas em média, né? Botar aí 100 créditos por ano. Tem áreas que geram 200, 300 créditos, dependendo dos projetos implementados. Então, ele vai pagar 100 vezes 20 centavos para cada crédito gerado na propriedade, porque cada crédito tem que ter uma certificação. Existe um custo burocrático, né, para que esses certificados sejam, então, emitidos e validados. Ok? Esses são os custos médios para implementação, validação e registro. Tá bom? Existem custos anuais de manutenção da área. Esses custos variam enormemente, enormemente, tá? Por exemplo, um projeto básico de sustentabilidade, de mata nativa, onde não vai ser empregado nenhum remanejo de solo, nenhum reflorestamento, nem absolutamente nada, você tem um custo médio anual de $50.000 anual para manter.
a área, tá ok? Depende. Se você tem, por exemplo, uma área onde você vai fazer reflorestamento, aí já pula para mais ou menos 100, 125 mil dólares ano o custo de manutenção da área. Então você começa a perceber que em áreas muito pequenas, de pouco, por exemplo, 1 hectare, 5 hectares, até mais ou menos 10 hectares também, que a partir de 10 já vale a pena, né? O projeto ele tem que estar muito bem implementado para que você tenha uma boa média de geração de crédito de carbono, porque em áreas pequenas o custo se torna grande, né? Agora, numa área maior, acima de 20 mil, 30 mil, 40 mil hectares, o custo é o mesmo. Então, como eu tenho uma geração maior de créditos, eu diluo isso, então o meu custo operacional ele se torna pequeno. Como todos vocês sabem, no Brasil, nós contamos com uma área de 64 mil hectares. Então, façam as contas. Se uma área gera, em média, cada hectare gera, em média, 100 créditos de carbono, de 100 a 200 créditos de carbono, vou deixar 100, que é o mínimo, nós temos 64 mil vezes 100. Então, 6 milhões e 400. Você pega aí um custo anual, a total, se a gente pagasse por isso tudo, lembrando que a Earth Exchange é uma certificadora e validadora, portanto, ela não paga esses custos para ela mesma, né? Esses são os custos que um terceiro paga para fazer parte de um mercado de uma certificadora e de uma validadora, tá? Então, teríamos aí um custo anual médio de manutenção, colocando na casa de 100, 100, 150 mil dólares, por uma lucratividade em torno de 6 milhões e 400 mil, se trabalhar com apenas 100 créditos por ano por hectare. Então, a partir do momento que você entende qual é o custo de implementação e o custo de manutenção e qual é o valor venal do crédito de carbono no mercado, você começa a entender que sim, este é um dos mercados mais lucrativos que existem. É claro que para participar desse você tem que ter grandes áreas de terra. Então, não é qualquer pessoa que pode participar disso. E, além disso, você tem que ter áreas onde você tenha pelo menos o capital inicial para organizar essa área e criar esses projetos. Então, isso também já corta muita gente. Por isso, o projeto de expansão da Earth Exchange, da Promax Digital Coprolífico, é sensacional, porque através das cotas que são simbolizadas pelos NFTs, nós conseguimos levar isso ao varejo, ou seja, qualquer pessoa, a partir de 250 dólares por ano, pode participar dos lucros gerados pela geração e pela venda dos créditos de carbono, né? Então, espero que com isso aqui vocês comecem a ter um pouco mais de noção do porquê a rentabilidade é tão alta. E ela é tão alta por dois motivos. Primeiro, né? Não, antes de entrar lá, desculpa, antes de a gente entrar no porquê que eles são tão lucrativos, quais os tipos de projetos para gerar crédito de carbono? Eu esqueci de colocar o slide. Meu Deus do céu, peço mil perdões. Peço mil perdões. Vamos falar disso então na próxima semana. Perdão, perdão, perdão. Acabei de ver que não entraram os slides aqui, né? Então, por que que eles são? Vamos voltar ao que eu estava falando antes. Por que que eles são tão lucrativos? Porque no protocolo de Quioto, que foi sancionado em 1997, foi feito um acordo internacional para a redução das emissões de gás de efeito estufa por meio da emissão de crédito de carbono. Se isso não tivesse acontecido, esse mercado de hoje não existiria, ele não seria lucrativo. Tá? À medida que o planeta, que as grandes potências, os países começaram a perceber que as grandes indústrias não iriam alterar a sua matriz energética para a redução de gases de efeito estufa, o protocolo de Quioto se transformou a chave para apresentar ao mercado uma solução das mudanças climáticas. E aí o crédito de carbono começa a se transformar em uma nova commodity. E por isso ele começa a ter um valor. Se isso não fosse acordado, não teríamos esse mercado tão grande. A procura, por isso, não seria tão validada por todos os países, né? Com o protocolo de Quioto, né, os países industrializados se comprometeram, são 192 países que assinaram o protocolo de Quioto.
que colocam em ação o que se chama de Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. Essa Convenção Quadro das Nações Unidas é que gerou as metas de redução de emissão de gases de efeito estufa e, principalmente, esse é o nosso principal trabalho no momento com a Climate Change, a redução dos gases existentes na atmosfera, o que é o famoso sequestro de carbono. Então, esse protocolo de Kyoto é a peça fundamental, é a primeira semente plantada para gerar esse mercado que agora se consolida. Por isso que os créditos de carbono têm tanto valor, porque eles são difíceis de serem gerados, porque você precisa de áreas grandes, você precisa ter um capital inicial para poder começar, né? E a demanda ela precisa ser incentivada, né? E como é que você incentiva uma demanda? Você precisa gerar uma necessidade por aquele produto. Então, à medida que o protocolo de Kyoto bate firme nas questões da redução das emissões de gases ou da compensação pelas emissões de gases, você começa a gerar uma demanda mercadológica. E aí essas empresas começam a procurar os créditos de carbono. Porém, temos um outro grande momento de impacto mundial que acelera e coloca mais gás nesse processo, que é o Pacto Climático de Glasgow, que aconteceu na COP26 em 2021. Tá? Essa foi uma das maiores COPs que aconteceu na história, mais de 100 líderes globais, mais de 40 mil pessoas participaram dessa COP. E nessa COP26 foi ratificado o protocolo de Kyoto e começou-se a discutir que maneiras poderiam ser, quais ações poderiam ser tomadas pelos governos para sancionar o crédito de carbono, ou seja, começar a pensar em regulamentações no mercado de crédito de carbono e quais seriam as sanções praticadas contra as empresas que não reduzissem as suas emissões de gases. Então, nesse Pacto de Glasgow, foi estimular também as nações, e aí nasce o mercado regulado de crédito de carbono, a estimular as nações a financiarem projetos que salvem florestas e promovam a infraestrutura de energia verde. Então, esses são os dois maiores mercados para crédito de carbono, que é salvar, ou seja, manter áreas nativas ou trabalhar com reflorestamento, e a questão de energias renováveis, como a eólica e solar. Tá? São os dois maiores polos que geram os créditos de carbono mais valiosos, digamos assim, os maiores preços de mercado. E o que mais vale, o que mais tem preço de mercado é o de reflorestamento. Tá? Esse é o que mais tem valor e que mais é procurado, mas todos eles são homologados, né, pelos países signatários, 192 países signatários do Protocolo de Kyoto. Então, essas duas ações, de 1997, com a criação do Protocolo de Kyoto, e 2021, com o Pacto Climático de Glasgow, selam definitivamente a criação do mercado de crédito de carbono. E nós, aqui no Brasil, estamos na vanguarda desse processo. Agora, em 12 de dezembro de 2024, literalmente, praticamente ontem, né, nós tivemos o sancionamento da lei de criação do SBCE, que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Gases de Efeito Estufa, que é o mercado de crédito de carbono. É uma lei, como eu já disse, muito boa, não é perfeita, está longe de ser perfeita, não está completa, tá? Existem muitas leis complementares que ainda precisam ser estudadas e leis suplementares que ainda precisam ser votadas para criar, então, todos os alicerces que se definam quais são as agências que vão cuidar ou quais são os organismos do governo, autarquias que vão cuidar de cada parte desse mercado. Porém, se você pegar um mapa internacional e analisar os marcos regulatórios de inúmeros países, ou a criação do SBCE e o modelo como ele foi formatado pela Câmara, depois aprovado pelo Senado e sancionado pela Presidência da República agora, no dia 12 de dezembro, traz realmente uma ideia muito positiva
para o mercado tanto regulado quanto para o mercado voluntário. E a COP29, que nós tivemos no Azerbaijão, selou o Pacto Climático de Glasgow, transformando, então, a Organização das Nações Unidas, a ONU, como principal pilar para a homologação do mercado voluntário de crédito de carbono. Então, é muito importante ter isso em mente, ou seja, entender que como funciona a geração de rentabilidade no mercado de crédito de carbono, ou seja, os custos de implementação, apesar de parecerem altos, são baixos quando você tem áreas grandes, por conta de uma alta demanda deste produto chamado crédito de carbono no mercado. Ok? Por isso que a gente tem esse spread gigantesco. E eu até brinco às vezes quando eu converso com o pessoal da Earth, que eles estão pagando, na realidade, é pouco. Né? Você pensa, tem um custo anual, bota aí, de US$ 200 mil para uma venda de 64 milhões de dólares. Né? Então, o custo operacional para a rentabilidade do projeto, você pagar 100, 200, 300%, não é uma coisa absurda. Muito pelo contrário. Tá? Então, eu queria passar essa primeira visão para vocês terem um pouco mais de entendimento, um pouco mais de clareza, né, de como essas operações acontecem e por que é possível ter esta rentabilidade. Tá? Então, só para fechar, esses créditos de carbono permitem, então, que o signatário façam avanços na direção das metas de emissão, utilizando os créditos de compensação. É claro, é óbvio, é natural que isso se transformou em um grande comércio. A maioria das empresas que estão entrando no mercado de crédito de carbono, vocês com certeza devem estar sendo bombardeados diariamente, se vocês estão fazendo pesquisas regulares sobre crédito de carbono na internet, com propagandas de empresas oferecendo cursos sobre crédito de carbono, se transforme num consultor de crédito de carbono, o novo mercado multibilionário do mundo está cheio de empresas surgindo por conta do marco regulatório brasileiro, oferecendo cursos para as pessoas se transformarem em consultores do mercado de crédito de carbono ou agricultores usarem as áreas de proteção ambiental de proteção permanente, né? Porque todo produtor rural tem uma porcentagem de área que ele não pode mexer, né? E agora também, por essa nova legislação, vai ser possível nessas áreas trabalhar os créditos de carbono, que isso abre um novo mercado. Então, existem aí inúmeras empresas aparecendo agora oferecendo cursos, MBA, chancela. É normal, toda vez que um novo mercado se abre, que inúmeras empresas entrem no mercado oferecendo milhões de coisas para esse mercado, obviamente carente de informação e ainda carente de bons profissionais. Tá? Então vocês começam a perceber como esse mercado está agitado. Outra coisa interessante de observar eu não sei se o Rafael brasileiro está aqui na sala, é um colega meu aqui de Brasília, né? A gente vem trabalhando junto também em outras frentes. Tô Nós sim, tivemos. Rodrigo. Opa, boa noite, Rafael. Só vou contar aqui o que aconteceu com a gente percebeu no mercado. Nós fomos Boa noite, procurados pessoal. nós fomos procurados por uma entidade estrangeira que precisava fazer uma compensação de terra, não é crédito de carbono. Ela adquiriu uma terra, precisa trabalhar essa terra, mas por lei, para ela poder trabalhar nessa terra, ela precisa ter uma outra terra intocada para ela poder mexer nessa terra chamada compensação ambiental. E quando nós fomos procurar terras para apresentar essa compensação ambiental para essa empresa, nós encontramos uma grande inflação no mercado de terras por conta do mercado de crédito de carbono estar crescendo tanto e oferecendo aos donos de terra a possibilidade de gerar crédito de carbono para esse mercado. Então, hoje, quem vai procurar terras para outras atividades começa a sofrer uma inflação do custo da terra, porque o dono da terra começa a perceber que ele pode ganhar dinheiro e muito dinheiro simplesmente revertendo a sua terra para a geração de crédito de carbono. Então, o mercado, literalmente no mundo inteiro, está super aquecido. Agora, como funciona um projeto de crédito de carbono? Tá? Isso a gente vai ver no dia 16 de janeiro,
nesta mesma sala, às 21 horas. Tá? Então, na próxima reunião, eu vou preparar, já temos preparado basicamente um material sobre como funciona um projeto de crédito de carbono, desde a sua elaboração ao seu registro e a sua execução. Então, a gente vai ter no dia 16, vocês vão ter no dia 16 um mapa completo de como funciona a implementação de um projeto de crédito de carbono, ok? E aí eu vou entregar para vocês no dia 16 um link do Google Drive, onde vocês vão poder baixar um material completo sobre como certifica-se, quais são as necessidades, como funciona um projeto de crédito de carbono. Esse vai ser o primeiro material 100% educativo que a Prolific vai entregar aos seus afiliados, para que vocês tenham, então, definitivamente em mão todo o entendimento de como é uma área, como ela é validada, como ela é certificada e como um projeto de crédito de carbono funciona. Obviamente que ele vai estar baseado nos projetos da Earth Exchange, tá bom? Mas vou também dar uma pincelada em outros tipos de projetos que existem no mercado. Então, no dia 16, eu aguardo todos vocês aqui para a gente, então, fechar essa história e eu poder passar para vocês, então, oficialmente o primeiro material, não digo educativo, mas explicativo sobre esses processos inteiros do mercado de crédito de carbono, tá bom? Então, essa era a primeira parte do que eu queria passar para vocês, ou seja, vocês entenderem, terem uma visão de qual é o custo de implementação e manutenção de uma área de crédito de carbono, como é feita, né, o processo de adentrar, né, para quem tem uma área de crédito de carbono, o que é necessário fazer, lógico, aqui de uma maneira geral, tá bom? E entendimento do porquê esse mercado é tão forte, por conta do Protocolo de Kyoto de 97 e da Convenção de Glasgow de 2021, tá bom? Essa é a primeira parte que eu queria passar para vocês hoje. A segunda coisa que eu quero falar com vocês, aí é muito mais uma